Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo Educação Financeira. Nós estamos no episódio 6 da nossa playlist Princípios Bíblicos para Gerenciamento Financeiro e Geração de Riquezas. E no episódio 6 nós vamos responder esta pergunta: como ter uma mente próspera? Perceba que eu falei no vídeo passado, se você gostou aqui, desse episódio, do nosso canal, dos nossos conteúdos, dá o like, inscreva-se no nosso canal para chegarmos em 100 inscritos. Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. Se você viu o episódio de número 5, eu falei como se livrar das dívidas. Então, se livrar das dívidas é você se livrar, na verdade, de você, porque quem fez a dívida foi você. Então isso pode parecer, poxa, Gustavo, você tá. Mas é verdade, quem faz as dívidas somos nós. Elas não existiam. Foi nós que passamos o cartão, foi nós que financiamos o carro, a casa, foi nós que compramos sem ter condições de pagar. Então, quem faz a dívida é o ser humano. Então, a ideia é você fazer com que este ser humano aí que fez a dívida, ele dê. Você tem que mudar, você tem que ser outra pessoa, você tem que ser um ser humano que gera renda, que gera riqueza, que gera dinheiro. E não um ser humano que gera despesa, que gera dívidas, né? Um ser humano com a mente de escassez. Então, em primeiro lugar, é você mudar. E como é que eu mudo, né? Seja outra pessoa. E essa outra pessoa você tem uma mente próspera. Você pode estar com dívida no a tua conta pode estar vermelha, mas você pode ter uma mente próspera. E vai ser só uma questão de tempo você fazer a tua conta ficar positiva. Por quê? Porque a partir do momento que você mudar a tua mente, mudar a tua mentalidade, você vai mudar as tuas estratégias, as tuas decisões e as tuas atitudes. Mudando as tuas atitudes, você vai ter resultados diferentes. Porém, isso leva tempo, demanda trabalho e você precisa ter paciência para isso. Vamos lá, como ter a mente próspera? Aqui só vai ser 4 pontos. 4 características da mente do cristão próspero. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver que precisamos ter essas 4 características. Em primeiro lugar, controlar as finanças. A Bíblia vai dizer a ninguém devais coisa alguma. A Bíblia vai dizer que eu não posso me endividar. Ela não aconselha nós fazermos isso. É interessante que a Bíblia vai dizer que aqueles que obedecem o mandamento do Senhor, ele vai chegar no nível de emprestar e não tomar emprestado. Então, quando nós olhamos o contexto bíblico, seja Antigo ou Novo Testamento, nós vemos que Deus ele não quer que nós fiquemos presos nas dívidas. Inclusive, ficar preso nas dívidas é, em vários casos, uma consequência de uma pessoa que não executa os princípios de Deus. Né? Então, nós precisamos controlar as finanças. E o que é controlar as finanças? Controlar as finanças é você adequar, grava aí, adequar o seu padrão de vida ao que você ganha. Então, controlar as finanças é eu preciso adequar o meu padrão de vida ao que eu ganho. Então, o que é padrão de vida? É aquilo que tem custos fixos, ou seja, que todos os meses você precisa pagar. Que é, se você paga aluguel, alimentação, conta de energia, conta de internet agora, né, o novo custo fixo aí. Então, o padrão de vida, parcela do carro, combustível, então transporte, é escola do filho, tudo que é despesa mensal está no custo do estilo de vida, né, o padrão de vida. Então, antes de você pensar em ter alguma coisa, você precisa pensar: isso vai aumentar o meu padrão de vida? Você precisa pensar nisso. Então, quando você adequa, e eu vou falar de outro vídeo como adequar de forma matemática, né, o que você ganha ao que você gasta. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Mas você precisa fazer a tua vida encaixar dentro do teu orçamento. Então, é assim, é o que eu posso falar para você, de uma forma geral, se você ganha 1.000, por que você gasta 1.500? Se você ganha 2.000, por que você gasta 3.000?
Então você precisa ter essa mudança de mentalidade, ter humildade de não fazer algumas coisas, não fazer. As pessoas às vezes querem ter a vida que elas não podem ter, a vida que não pertence a ela. Então, se você for nesse caminho, você não vai conseguir controlar. Além de você adequar o seu padrão de vida ao que você ganha, o controle financeiro também está relacionado a você não estar com dívidas. Então, pague suas dívidas. Próximo vídeo eu vou falar de como negociar as dívidas. Então, você precisa negociar, pagar, né, as suas dívidas. Fazendo isso, inevitavelmente vai sobrar dinheiro. Se você gasta menos do que você ganha, e se você não tem dívidas, vai sobrar dinheiro, concorda? É matemática. Se você ganha 2.000 e só gasta 1.000, sobrou 1.000. Sobrou. Ou seja, gastei menos que ganha. Gustavo tem uma dívida de 200, beleza, sobrou 800. Então, vai sobrar alguma coisa. E o dinheiro que sobrar, você precisa multiplicar. Lembra da parábola dos talentos? Que aquele senhor deu 5 para um servo, deu 2 para outro e deu 1 para outro. Todos os outros multiplicaram, menos um. O que recebeu 1, enterrou. Então Deus ele quer que nós multipliquemos os nossos talentos, as nossas posses, tudo aquilo. Por quê? Porque a Bíblia toda não é só em questão de dinheiro não, tá? A Bíblia, ela é a favor sempre do crescimento, da progressão. Ou seja, a tua fé, por exemplo. A nossa fé ela precisa ser cada vez maior. Preciso trabalhar a minha fé, preciso exercitar a minha fé para que ela seja cada vez maior. Minha vida espiritual, como é que está a minha vida espiritual? Eu preciso exercitar para ser um cristão cada vez mais espiritual. Meu conhecimento acerca da Bíblia, eu preciso estar sempre estudando. Tem pessoas que têm 20 anos de evangelho, mas continuam da mesma forma, não crescem. Então a Bíblia toda é a favor do crescimento em todas as áreas da vida. Que tipo de profissional você é no trabalho? Você tem crescido? Então a Bíblia é a favor do crescimento. E a área financeira não poderia estar de fora. Então, quando eu cresço, eu multiplico, eu tenho capacidade de executar os projetos de Deus. Então, essas são as 4 características, né? Executar os projetos, controlar as finanças, sobrar dinheiro, esse dinheiro que sobrou multiplicou, e quando multiplicar, eu executo os projetos de Deus. Executar os projetos de Deus pode ser aquilo que Deus colocar no teu coração para você fazer, ou então para você que tem uma igreja, fazendo a igreja, ou você que quer ajudar na família, enfim. É o que Deus colocou no teu coração como um projeto, tá bom? Segundo, como ter a mente próspera, arrancando as raízes da escassez e da pobreza. São falsas crenças que foram instaladas desde criança em nossas vidas. Que a gente aprende que dinheiro é sujo, que a gente aprende que ser rico é quem rouba, se a pessoa ganhou muito dinheiro é porque ela fez alguma coisa de errada, que não precisa crescer, que não precisa ganhar mais dinheiro, que não precisa. Então, é você tirando, arrancando isso aí. Você já parou para pensar por que você até agora, por exemplo, não fez um Google aí, como ganhar mais dinheiro? Por quê? Você tem vergonha? Deus vai te castigar? Não tem nenhum problema de desejar dinheiro, de desejar ter mais dinheiro. Não tem nenhum problema. O problema é quando o teu coração, eu já falei isso aqui, está ligado ao dinheiro. É quando o teu coração é quando você olhar para o dinheiro como um tesouro, como algo que o seu coração está ligado ali. Isso é errado. Mas Deus ele não quer, não é pobre nem rico que vai para o céu. Não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com você ter capacidade de executar os projetos que Deus colocou no teu coração. E ninguém é obrigado a ser rico, ninguém é obrigado a ter muito dinheiro agora. Se Deus colocou projetos no teu coração que você precisa de dinheiro, você precisa arrancar as raízes da escassez e da pobreza. Então, eu digo que essas raízes aqui, da escassez e da pobreza, não é só em relação a dinheiro. É em relação a amor, é em relação à generosidade, é em relação a você ajudar as pessoas, é em relação a você, na sua família.
ao tipo de pai que você é, o tipo de mãe que você é, o tipo de filho que você é, o tipo de esposa que você é, o tipo de cristão que você é, o tipo de funcionário que você é. Então, você precisa ser uma pessoa próspera em todas as áreas, em todos os lugares. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, isso não tem nada a ver com dinheiro. É você ter a mente de prosperidade, de crescimento. Ou seja, quando você planta, por exemplo, uma semente, sei lá, de feijão, ele vai crescer. Se você planta uma muda de um pinheiro em algum lugar, aquele pinheiro vai crescer. É da essência é, das sementes crescer. Se tiver a terra fértil, se tiver o preparo, vai crescer. Então, tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que continuam do mesmo jeito. A vida toda. A vida espiritual da mesma forma, a vida ministerial da mesma forma, a vida profissional da mesma forma, a vida financeira da mesma forma, a vida conjugal da mesma forma, a vida familiar da mesma forma. Não muda. E Deus, ele não quer isso. Ele quer que você tenha a mente de prosperidade, cresça em todos os aspectos. Cresça em todos os aspectos. Terceiro, o que a Bíblia diz sobre riquezas e dinheiro? Então, tesouro não. Já falei isso aqui. Em Mateus capítulo 5, Jesus ele vai falar que aquele que junta tesouros na terra, né, ele fala assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça o ladrão rouba, né? Onde a traça mina e o ladrão rouba. Mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça não corrói e nem o ladrão mina e rouba. O que é que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, olha, e aí ele vai explicar na verdade o versículo, né? Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Jesus está querendo dizer que o meu coração não pode estar conectado com as coisas terrenas, e sim com as coisas celestiais. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me aguardando, ou estava reservada. E em outro texto ele vai dizer que o tesouro dele está guardado no céu. Então, o que é tesouro? É aquilo que eu coloco no meu coração. Essa garrafa pode ser um tesouro, essa carteira pode ser um tesouro, esse celular pode ser um tesouro, o filho pode ser um tesouro. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. O jovem rico, que Jesus vai falar lá, ele estava com o coração tão conectado nas riquezas que ele não foi capaz de doar aquilo que ele tinha e dar aos pobres, porque o coração dele estava ligado na riqueza. É interessante que guarda a mesma semelhança do pedido que Jesus fez para Pedro. Agora deixa tudo isso aí e me segue. Né? Ali ele só não falou para dar aos pobres, mas tem uma ordem, né? Deixar tudo e me seguir. Então, será que você é capaz de deixar? Eu tenho falado assim, o que Deus me deu, ele está na mão dele. Está na mão dele. Eu vou ficar até o momento que Deus quiser. Por exemplo, eu dava aula na escola técnica, ETEPAN, aqui em Recife, e eu fiquei 6 anos e meio. E chegou um momento que Deus disse: saia, já cumpri o meu propósito na tua vida aí. Já te dei as armas que eu queria te dar. Aí, é hora de sair. E eu tenho outros projetos para você. E eu saí. Financeiramente não foi uma boa estratégia. Mas Deus ele está provendo tudo, está cuidando de mim. Então, eu quero que você entenda que não é sobre ter ou não ter dinheiro, é sobre onde está o teu coração. O meu coração está em executar os projetos de Deus. E se o projeto de Deus precisar do dinheiro, ele vai me dar condições para alcançar esse dinheiro. Ele vai me dar sabedoria, mas eu preciso buscar também. Não é pecado ser rico. Salomão pediu sabedoria e além da sabedoria, Deus deu riqueza. E vários outros personagens bíblicos foram ricos. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, vários foram ricos. Jó. Então não é pecado ser rico. Tanto é que Jó, depois de toda a provação que passou, Deus deu o dobro do que ele tinha, né? Então Deus é o Deus que é dono do ouro, da prata, e ele não tem problema com dinheiro.
E qual é a mente da pessoa próspera? A mente da pessoa próspera é: eu preciso mudar minha mentalidade e transbordar na vida do meu próximo. Eu preciso ser próspero e ajudar as pessoas, servir as pessoas, ajudar. Então a Bíblia, ela vai orientar que a gente sirva o próximo, ajude as pessoas. É o princípio da servidão, de você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, quem tem a mente próspera vai sempre pensar: poxa, aquilo que eu tenho, como eu posso expandir? Quando você enxerga a multiplicação do azeite, perceba que lá na Bíblia vai dizer que ela foi e pegou vasilhas emprestadas. E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. O azeite só parou, diz a Bíblia, quando não tinha mais vasilha. Então, se você está vendo uma vasilha do seu lado e você está transbordando, transborde na vida dessa pessoa que está do seu lado. O que você está recebendo de mentalidade próspera cristã que Deus está lhe dando agora, transborde. O dinheiro, a riqueza é um meio, uma ferramenta, não é um fim. Grave isso, não é um fim. É um meio. É um meio para você ajudar as pessoas, é um meio para você ajudar a tua família, é um meio para você ajudar no bairro onde você mora as crianças e adolescentes e jovens que estão necessitados. O dinheiro é uma ferramenta para ajudarmos as pessoas. Então, precisamos servir e ajudar as pessoas. Então, que você possa ter entendido isso aqui. Primeiro, só recapitulando, 4 características da mente do cristão próspero: controlar as finanças, fazer sobrar e saber multiplicar para executar os projetos de Deus. Ou seja, ter um propósito. Não é você sair ganhando dinheiro para juntar e dizer: eu tenho R$ 1 milhão. Não, não é isso. É você juntar com uma missão, um propósito de vida. Segundo, e peça a Deus que Ele vai lhe dar. Tire os conceitos errados de riqueza que você tem. Muitas vezes a nossa mente é um terreno sujo, cheio de entulhos. Cheio de entulhos. E a gente precisa trabalhar para tirar as escassez da nossa cabeça, o que nos ensinaram de errado, para ter a mentalidade bíblica de prosperidade, de crescimento, de ajudar as pessoas. Terceiro, não é pecado ser rico. É pecado ter o dinheiro em coisas terrenas, que pode ser dinheiro ou outra coisa. Pode ser uma pessoa, inclusive. E quarto, a mente de prosperidade, a mente próspera, ela procura sempre ajudar e servir as pessoas. Você tem procurado ajudar e servir as pessoas? Pense nisso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Valeu, eu te espero no próximo vídeo. Abraço.